10h36, quem faz Itabira dar certo é ela, Lidiana Beltrame, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões, e está conosco hoje. Ela chega, né, a cada 15 dias, todas as terças-feiras, a cada 15 dias, né? E hoje eu vou dar meu bom dia especial para ela. Seja bem-vinda, muito bom dia, doutora Lidiana. Bom dia, Lu, bom dia a todos os nossos ouvintes aí das terças-feiras. É isso aí, a gente fica naquela expectativa, né? É uma semana sim, outra semana não, né? Pois é, doutora Lidiana, a gente está até conversando em off aqui, né, sobre esse tema, né, testamento é o tema que você trouxe hoje, que é um tema, né, que para muitos estão ouvindo já falam, ai meu Deus, é dor de cabeça, estou vivendo isso agora, estamos na família passando por esse processo do testamento. Para alguns é tranquilo, mas para outros é por questões assim, por interferências familiares, né? Às vezes o processo para, não anda, né? Então você veio hoje para tirar muitas dúvidas, não só minhas, mas de quem está nos ouvindo. Vamos começar então. O que é, né, o testamento? Vamos lá, Lu, para os nossos ouvintes entenderem, né? O testamento é uma forma de fazer um planejamento sucessório, ou seja, como você quer que os seus bens sejam divididos depois do seu falecimento, tá? E aí a gente fala no direito que o testamento é a última disposição da vontade, porque nele você vai informar como você quer que os seus bens sejam divididos. Então você vai colocar que a casa vai ficar para tal pessoa, o carro para tal pessoa, o dinheiro em banco, por exemplo, para outra pessoa, e aí você consegue dispor de forma livre, né, como você acha que seria justo a divisão dos seus bens, claro que sempre respeitando os limites legais ali. Uhum. É interessante o que você falou, né? Você já colocar ali no testamento para quem você vai deixar isso, aquilo, no caso, né, de um familiar, de uma pessoa que, né, tem posses, né, tem muitos bens e muitos filhos também, né, quem já deixa, é mais tranquilo quando o ser humano, vamos dizer assim, já deixa tudo pontuado, né, Sim. Depois do falecimento, né, não dá tanto problema, confusão, né? Não é mesmo? Sim. Pois é, então vamos lá. Para que serve, então, o testamento? Justamente esse ponto que você acabou de falar. Primeiro, um dos primeiros pontos que o testamento serve é, além da disposição da vontade da pessoa, ou seja, ela tá colocando ali como ela quer que seja feita a divisão dos bens dela, como ela acha que aquela distribuição tem que ser feita, é o primeiro ponto. Segundo ponto, evita brigas, então já está ali determinado o que cada um vai ficar. Então, isso já vai ali evitar uma disputa judicial, né, uma briga. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto serve para que a pessoa que venha a falecer tenha a garantia de que a vontade dela vai ser cumprida. Por isso que a gente fala que é a última disposição de vontade. É um documento que aquela pessoa, quando falece, tem ali a última vontade dela sendo realizada. Pois é, não sei nem, eu estou verificando aqui, né, as perguntas que vamos fazer hoje, não sei se está entre elas, mas é que surgiu uma dúvida enquanto você falava, né? Algum familiar pode interferir no testamento ou não? Existe essa possibilidade? Não existe, tá? Uma das condições do testamento, nós temos que o testamento ele tem que cumprir certos requisitos legais. Entre esses requisitos do testamento, a pessoa ela tem que ser capaz, ou seja, ela não pode ser uma pessoa inválida, ela não pode ter alguma doença. Às vezes a pessoa já ficou mais velha, já é mais idosa, tem às vezes ali algum Alzheimer, alguma atrofia cerebral. Então, nesses casos, o tabelião vai verificar se essa pessoa realmente tem as condições plenas para poder fazer esse testamento ou não. Ótimo. Vai analisar também se tem alguma interferência externa, ou seja, exatamente o que você falou, alguma pressão. Por exemplo, um filho está pressionando para que o pai faça testamento para que ele fique com um percentual maior ali da herança. Então, nesse caso, se isso existir, o testamento ele não vai ser realizado, o tabelião vai verificar isso, ou mesmo ainda que esse testamento seja realizado, se isso for comprovado, esse testamento ele vai ser nulo, tá? Então ele não vai ser aplicado. Então é tudo muito correto, Sim. Não tem como você ludibriar. Exatamente. Né? Então, assim, e aí nesse caso, quem pode então realizar esse testamento? Tem um limite de idade? Você tocou no assunto da pessoa às vezes não estar mais em sua
em sua capacidade, né? Isso. Idade mínima ou uma idade máxima? Nós não temos idade máxima, nós temos idade mínima. Por quê? A partir dos 16 anos. Porque antes a pessoa, ela se entende que ela é incapaz. Então, acabei de mencionar aqui que a pessoa precisa ter a sua capacidade plena. Então, a partir dos 16 anos, que a gente já tem a capacidade parcial dos 16 aos 18, né? A pessoa responde por algumas coisas, mas não todas. Então, a partir dos 16, menos que isso, não tem como, até porque quem cuida é os pais, tá? Verdade. Então, o pai, a mãe, nesse caso, não pode fazer um testamento em nome do filho. E aí, a partir dos 16, até que essa pessoa esteja viva com condições. Então, se essa pessoa tiver com 85 anos, 90 anos, mas se constatar que ela está bem de saúde, bem fisicamente, ela sabe o que ela está fazendo, ela não está sendo constrangida a fazer aquilo, obrigada a fazer aquilo, ela pode sim, com 90 anos, por exemplo, fazer um testamento. Ah, ótimo. Pois é, né? Essa questão do testamento, a gente vê muito em novelas, Sim, né? sim. Quantas novelas, eu na época que eu assisti, hoje eu não acompanho mais novela, mas a gente vê assim as novelas. Aquela briga entre família porque o pai deixou uma mansão para fulano e o outro irmão tá brigando, aí o processo, a coisa não caminha, né? Fica a briga, a novela inteira, mas na vida real isso pode acontecer porque tem limite de um bem, por exemplo, o pai vai deixar, tem aquele amor maior. Ô, gente, querendo ou não, eu acredito ainda que um pai e uma mãe possa amar diferente, mas às vezes tem um apreço melhor por um filho, por uma filha. E aí, ou até as condições, às vezes um filho que tem umas condições de vida melhor, mais simples, aí ele pensa, não, eu vou deixar algo melhor para o meu filho que eu acredito que ele necessita mais, né? Então, tem ou aquele filho que cuidou sempre. Que cuidou, que esteve presente, até uma forma de retribuir. Uma forma de retribuir, isso mesmo. Então, tem limite para o número de bens a serem deixados. Essa pessoa pode deixar tudo para uma pessoa só? Vamos lá. Isso é muito interessante, né? Igual você falou, parece até questão de novela, né? A nossa regulamentação, a nossa lei, ela fala que obrigatoriamente nós temos que deixar 50% do nosso patrimônio para os herdeiros, tá? Quem são os herdeiros? Os herdeiros são os descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Descendentes são filhos, netos, bisnetos, e ascendentes são os pais, né, os avós, né, bisavós. Então, se você tem alguma dessas duas categorias, né, de ascendentes, descendentes ou cônjuge, você obrigatoriamente tem que deixar 50% do que você tem de bens para esses herdeiros que são considerados os herdeiros necessários. E os outros 50%? Os outros 50% você pode fazer o que você quiser com eles. Inclusive deixar esse 50% todo para uma pessoa só, um herdeiro só. Então, no nosso exemplo, são 8 filhos, mas só um que cuidou dos pais na velhice. Esse pai vai lá e fala assim, não, eu tenho um patrimônio aqui, mas eu quero deixar, por exemplo, a chácara para esse filho, porque eu quero que essa chácara seja só dele. Esse filho sempre cuidou da chácara, sempre cuidou de mim. Então, nesse caso, é possível, respeitando esse limite de 50%, tá? E pode deixar só para uma pessoa. Lidiana, eu posso deixar tudo para uma pessoa só? Nesse exemplo, não. Você só pode deixar tudo para uma pessoa só, e essa pessoa não ser herdeira, né? Se você não tiver nenhum herdeiro necessário, que são os ascendentes, descendentes ou cônjuges. Então, um exemplo, pessoa solteira. Solteira, sem pais vivos, não tem pais, avós, não teve filhos, não é casada. Então, pela lei, ela não tem nenhum herdeiro que a gente fala direto, tá? Os herdeiros diretos são esses, são herdeiros necessários. Então, ela tem às vezes ali um sobrinho, um irmão, mas não é herdeiro necessário, tá? Obrigatoriamente, ela não tem que deixar herança para ninguém. Nesse caso, ela pode pegar e fazer um testamento e deixar tudo, por exemplo, para uma instituição de caridade, tá? Então, é possível, sim, nesse caso, ela deixar 100% do patrimônio. Pois é, ela pode deixar para uma instituição de caridade. Mas nesse mesmo exemplo que você deu, não tem ninguém, nenhum herdeiro necessário, nem ascendente, né? E ela pode deixar por um vizinho que cuidou, que teve uma amizade muito grande, pode também? Pode. Quando você não tem herdeiro necessário, que são esses que a gente mencionou, a gente pode deixar para qualquer pessoa. E olha que interessante nesse exemplo. A pessoa não tem filhos, netos, não tem pais vivos mais, avós,
mas tem irmão. Uhum. O irmão não é um herdeiro É necessário. mesmo. Então ela não é obrigada a Pra deixar a herança para esse irmão. Ela pode deixar. Se ninguém questionar, né, se não tiver um testamento, esse irmão vai receber. Mas ela não é obrigada a deixar, como por exemplo, para um filho, que 50% é do filho. Pois é, esse irmão vai receber. Mesmo que ele não colocou no testamento, ele não deixou para ninguém essa herança. Uhum. Não fez um testamento. Não fez um testamento. Uhum. Mas tem um familiar, tem esse irmão. Uhum. Automaticamente ele recebe o que ficou? Isso. Ele pode sim. entrar com um processo de inventário, vai verificar. Sempre que a gente vai fazer um inventário, a gente faz uma busca de testamento, se a pessoa deixou um testamento. E aí, não tendo deixado o testamento, ele é o parente mais próximo, é porque ele não é um herdeiro necessário, ele é um herdeiro colateral. Nossos irmãos, as pessoas acham que irmão é parente de primeiro grau. Não é, irmão é parente de segundo grau. Gente, aí aprendendo. A gente sempre tem que voltar no vínculo. Então, por exemplo, os parentes de primeiro grau são só os nossos filhos e os nossos pais. Irmão já não é, porque a gente não tem uma ligação direta, tem que passar pelos nossos pais. Então, contou 1 nos nossos pais, 2 no nosso irmão. Então, irmão, ele não é um parente de primeiro grau. Igual a gente fala assim, é meu primo de primeiro grau. Não é primo de primeiro grau. É primo de segundo, de terceiro, porque é filho de fulano. Isso, mas não é primeiro grau, é pra gente entender. Mas tecnicamente, quando a gente fala, né, pro viés jurídico, você não tem nenhum primo de primeiro grau, né? Pela lógica, o primo nunca vai ser de primeiro grau. Mas ali a gente foi criado e com aquela, como dizer assim, com aquele entendimento, né, de que... Até pra facilitar no dia a dia, porque você vai ficar falando assim, não, é filho do fulano, não é... É muito complexo você ficar fazendo a conta de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Mas primeiro grau é até interessante, né? Algo que os nossos ouvintes estão aprendendo, que primeiro grau são sempre filhos e pais. Se não é filho, se não é pai, já não é primeiro grau. Os próprios irmãos já são parentes de segundo grau. E ainda são segundo grau na linha colateral. Então, por isso não são herdeiros necessários, por isso obrigatoriamente, não precisamos deixar 50% de herança para eles. Mas, em caso de não ter testamento, eles são sim os herdeiros. Processo para poder ficar com o bem. Exatamente, porque eles estão na linha sucessória, porém eles não têm aquela obrigatoriedade legal de receber essa herança deixada. Interessante. Pois é, a gente está falando do testamento, eu queria saber na prática como ele funciona, né? Como que eu vou fazer o testamento, como que tudo começa. Explica pra gente, por favor. O testamento, ele é algo muito tranquilo de ser feito, tá, Lu? A pessoa, ela vai procurar ali, né, o auxílio jurídico adequado, vai falar as vontades dela. Então, ela vai falar, olha, meu patrimônio é esse, vai listar o patrimônio. Dentro desse patrimônio, eu quero que seja feita a divisão da seguinte forma. E aí, a gente faz a minuta. Existem 2 formas de se fazer esse testamento. Existem outras, mas são bem específicas. Eu vou explicar só 2 para os nossos ouvintes não confundirem. Que é o testamento particular e o testamento público. O particular é aquele que você faz com um advogado. Só o advogado sabe, não leva ao cartório e tem a validade se tiver cumprido os requisitos. O testamento público é aquele testamento feito por escritura pública, em cartório com tabelião. É o que nós geralmente recomendamos, porque é mais difícil de você anular, né? Quando você faz um testamento particular, você pode ter ali mais questionamentos. Um instrumento do testamento público, ele passa pelo cartório, o tabelião vai verificar, né? Sempre tem que ter assinatura de testemunhas, mas o cartório, ele tem a fé pública, o tabelião tem a fé pública, né? Então, em algum questionamento, é muito mais... O documento, ele é um documento muito mais difícil de você questionar do que um particular, que seria um mais frágil, tá? Mas é possível, por exemplo, a situação que a pessoa está no leito da cama ali e ela sabe que ela vai morrer, ela não tem condições de sair, ela não consegue ir a um cartório. Ela pode chamar ali um advogado, fazer esse testamento particular, chamar as testemunhas e esse testamento vai ter a validade. Se ela tiver com as condições plenas, que é o que a gente falou. Se ela tiver acamada, mas não tiver bem mentalmente... Isso vai ser verificado no momento exato com o tabelião ali, verificando essas condições também. Isso, se for no cartório. Se for no hospital, não.
O tabelião não vai no Não hospital, vai ser um particular. Aham. E aí vai precisar do quê? Do laudo médico, vai Isso. precisar de outros documentos para comprovar, tá? Então a gente sempre tem que verificar essas condições, porque às vezes a pessoa, ela tá ali com uma doença, mas que não interferiu a questão da capacidade. É verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, são esses principais tipos de testamento, então é feito isso. E aí a gente tem outros, como testamento cerrado, marítimo, aeronáutico, mas são bem específicos, né? Muito difíceis de acontecer. É importante os nossos ouvintes saberem esses dois. E principal, se for fazer pelo cartório, porque a gente consegue fazer até uma pesquisa. Então, como eu mencionei lá no início, quando a gente vai fazer uma abertura de inventário, a gente tem um site que se chama Sensec e a gente faz a busca de testamento lá. Então, se esse testamento foi feito em cartório, qualquer cartório do Brasil vai constar lá. Se é um testamento particular, eu não consigo. Então, se a intenção é fazer valer a sua última vontade, faça pelo cartório. Ótima dica, né? Procure, então, o cartório. Exatamente. E aí você consegue fazer, né, de uma forma tranquila, analisando todos os requisitos, a capacidade, né, não ter coação nem nada, observar a questão do 50% legal, né, que a gente fala da legítima, e aí sim, quando for abrir o inventário, a gente faz essa busca. Se existir o testamento, a gente, antes do inventário, abre com um processo que se chama abertura e cumprimento de testamento. Para quê? Para que justamente o juiz verifique se todos os requisitos foram cumpridos e se estiver tudo ok, ele mande fazer o inventário na forma como foi descrito ali naquele testamento, tá? Inventário também, nós trouxemos até esse tema aqui, né? Uhum. Antes de partir para a próxima pergunta, o que é mais assim moroso? O que é mais difícil? É o inventário ou o testamento? O testamento é muito tranquilo. Testamento, e o testamento, ele não anula o inventário, tá? O testamento, ele é a forma como o inventário vai ser feito. Porque o inventário, eu não sei se você lembra quando a gente conversou, o inventário é pegar o patrimônio da pessoa falecida e passar para os herdeiros, de acordo ou com o que a lei estipulou, que é dividir igual para todo mundo, ou conforme o testamento está, né? É interessante, então, doutora, quando a pessoa já deixa um testamento, facilita o inventário, não é isso? Isso, não exatamente. Não tem mais aquela burocracia de familiar, às vezes, garrar, às vezes, né, o inventário. Eu quero que seja avançar. assim, eu quero que seja assim. Então, se o testamento já está pronto, gente, entre aspas, né, no popular, é uma mão na roda, Sim. né? Já facilita muito, né? Facilita e garante que a pessoa vai deixar os bens da forma como ela queria que fosse. É verdade. Né? Porque muitas vezes pode ser que essa divisão não seja como ela queria. E ainda dá discussão em família, né? Sim. Muitos irmãos, gente, não adianta. Na hora falou que é bem e vai dividir, nossa. Ô Lu, infelizmente é verdade. Podem ser os melhores irmãos, uma família muito unida, mas dá problema. Infelizmente, assim, né, nesses mais de 10 anos como advogada na área de família e sucessão, eu vejo que às vezes até irmãos que se davam bem depois do falecimento dos pais, por questão financeira, acabam muitas vezes tendo uma certa rivalidade, se afastando. E aqui não é só porque deixam muito patrimônio. Não, às vezes por um patrimônio muito pequeno, sabe? Vai receber ali pouquíssimo, a pessoa tá brigando. Tá brigando e fica assim, né, gente? O ente querido faleceu e os familiares estão ali afastados, brigando. Então, facilita a vida, né? Já deixa pronto um testamento, se você assim puder. E eu posso fazer mais de um testamento, doutora Lidiana? As pessoas acham que fez um testamento não pode fazer mais nada. Mas não é bem assim, não. Você pode fazer vários testamentos, quantos testamentos você quiser. E aí, o testamento que você fizer, você fez um primeiro testamento, por exemplo, em 2015. E agora, em 2026, você faz outro testamento. Até porque, vamos supor, você adquiriu outros bens. Sim, ou mudou de ideia, alguém que você tinha deixado alguma coisa faleceu. Então, o motivo pode ser qualquer um. Então, se você fizer um segundo testamento, ele vai anular o primeiro testamento no que ele conflitar. Então, por exemplo, eu tinha deixado no primeiro testamento o meu carro para você. Falei, a Lu vai ficar com o meu carro. Nesse segundo testamento, eu já falo que o carro não vai ficar para você. Vai ficar para minha esposa. Então, eu revoguei o carro que ficaria para você e vai ficar agora para a esposa. Então, a gente mudou.
Agora, se eu tinha deixado esse carro para você e no segundo testamento que eu fiz agora eu não mencionei nada, eu não tenho conflito. Se eu não tenho conflito, o que foi falado lá no seu anteriormente que deixou o carro para você vai continuar valendo. E você pode, inclusive, depois chegar lá e anular todo o testamento e falar assim, não quero mais ser testamento. Então, a pessoa, ela não vai sair prejudicada, tá? Porque você pode fazer vários testamentos, inclusive anular os testamentos. Então, é interessante saber disso, que às vezes quem já fez não tem essa informação ainda, né? Nossa, eu gostaria de retificar, não quero mais passar aquele bem para... Ou que já faleceu, inclusive. Sim. Que bom que pode ter essa alteração, essa mudança, né, doutora? Sim. E para finalizar, o testamento impede o pagamento de imposto? Isso é uma dúvida comum, né? As pessoas falam assim, não, vou fazer testamento porque aí vai evitar o imposto, as pessoas não vão, os herdeiros não vão ter que pagar o imposto. E não é muito, né? Não é bem assim, tá? As pessoas confundem, mas o fato de existir o testamento, ele não vai impedir o imposto, tá? Porque o imposto que a gente fala aqui é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. É o mesmo imposto que a gente usa quando existe a doação de bens. Eu falei que o testamento é uma forma de planejamento sucessório, como, por exemplo, a doação, como, por exemplo, a holding. Existem vários tipos de planejamento sucessório. A gente pode, né, depois ter um dia só para falar sobre planejamento sucessório e falar de todas as formas de planejar aí essa questão. Mas o testamento, ele só vai dispor como os bens serão divididos. Ele não vai impedir o imposto. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo assim. Quando a gente compra uma casa, a gente está adquirindo um bem. Quando a gente adquire esse bem, a gente tem que pagar ali o ITBI, né? Que é um imposto que a gente paga por comprar essa casa. Quando a gente está fazendo um inventário e você vai adquirir aquele bem, você, apesar de estar ganhando, é como se você tivesse que pagar por receber para o Estado. Ou seja, tá? Né, de qualquer forma você vai pagar, você vai recebendo, mas vai pagar. É como se fosse, o exemplo da compra de imóvel é muito fácil de visualizar. Você comprou um imóvel, você tem que pagar o ITBI. Você está passando para o seu nome por herança esse imóvel, você tem que pagar esse imposto do ITCMD, tá? O Estado sempre arruma um jeito de abocanhar alguma coisa da gente, infelizmente. Você adquire um bem, ainda tem que pagar, né? Eu falo que a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte e pagar imposto, porque o resto, né? A gente paga para nascer, ainda paga para morrer. Então não impede, assim como a doação também, você tem o pagamento do imposto, né? A gente não se isenta disso. A única diferença é que a partilha, ela não vai ser conforme a lei, ela vai ser conforme o testamento, tá? E aí o imposto, ele vai existir hoje, né? Aqui em Minas, o imposto, nós temos uma lei federal que fala que é de 2% a 8% e cada estado faz a sua regulamentação quanto ao imposto que vai ser aplicado no estado. Em Minas, hoje, é 5% sobre o valor do bem. É muito alto, hein? É muito alto. Se esse valor fosse reduzido, absurdo, as pessoas fariam mais o inventário. Eu acho que muitas pessoas deixam de fazer por isso. Porque, veja bem, às vezes... Quanto maior o bem, mais você vai pagar. E às vezes, deixou uma casa só, ou duas, uma casa, uma fazenda, um sítio, uma roça, que é muito comum, né? Aqui, por exemplo, tem uma casa na cidade e um sítio com um carro. E aí essa casa é uma casa grande, é uma casa que vale muito. Aí, por exemplo, a casa custa 1 milhão, 1 milhão e pouco. Mais o sítio, uns 300, 400, 500 mil. Aí você vai ter um patrimônio de quase 2 milhões ali. Você vai pagar imposto disso daí, que vai ficar 5%, né? 200 mil. Aí você não tem dinheiro em conta. Você só tem o patrimônio dos imóveis. Aí os herdeiros ficam apertados para pagar. Por quê? Porque muitas vezes... o patrimônio, apesar dele ser alto, como nesse exemplo, ele não tem liquidez. Você não consegue vender uma casa rápido, um sítio rápido. Um carro você até ainda consegue, mas é difícil. Você está falando isso, está me vendo assim, em algumas lembranças, que às vezes a gente passa, né, por alguns locais e ver tantas moradias, tantas casas abandonadas, casas boas, bonitas, e fala, nossa, é um familiar, por que não vende, né? Fulano já faleceu. Pode ser um motivo desse aí. Às vezes o bem é tão caro e a pessoa, às vezes, para ali com o inventário porque não está dando conta. Vai ficar muito caro que você tem que pagar para poder deixar tudo em ordem, né? Tudo ok, para você poder realmente tomar posse. E tem que ter um pouco de bom senso, né, Lu? Eu falo assim, principalmente em Itabira, o nosso mercado imobiliário é muito aquecido. Então, às vezes, aquela casa foi avaliada, por exemplo, em 1,5 milhão.
Mas o corretor fala assim, olha, essa casa vale 1,5 milhão, mas para você vender, você tem que colocar 1,2 milhão, 1,3 milhão. Não, mas eu quero 1,5 milhão, ou então quer até mais. E aí a pessoa não abaixa aquele preço, fica com o imóvel ali depreciando anos, aí não consegue vender e a pessoa, eu falo que é prejuízo. E ela vai só perdendo valor. Eu falo que é prejuízo. Então, assim, às vezes você abaixar um pouquinho o preço para você conseguir vender é uma estratégia muito melhor do que, porque uma coisa é o que vale, outra coisa é que você vai conseguir vender aquele imóvel, né? Então, aí a gente tem, só para finalizar a linha de pensamento, 5% do imposto. Então, tem os 5%. E a nossa lei de Minas fala que se esse imposto for pago em até 90 dias, nós teremos 15% de desconto. Então, é um bom desconto, né? Quando os clientes vêm procurar, a primeira coisa que eu falo, quando que a pessoa faleceu? Tem ele como a gente já pagar esse imposto para vocês garantirem esse 15%? Então, até 90 dias tem esse 15% de desconto. Até 90 dias após morte? Após o falecimento. Após o falecimento. Contando a data do óbito. Depois dos 90 dias, de 90 a 120 dias, não tem mais o desconto, mas também não tem multa e não tem juros. Depois de 120 dias, vem multa, juros, correção, e aí aquele valor vai só aumentando. Isso também complica a vida, né? Complica. Facilita eu sou muito a favor de diminuir esse percentual de imposto, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não fazem o inventário, deixa para regularizar depois por causa das condições financeiras, porque aí você tem que pagar um imposto muito caro e acaba inviabilizando tudo. Então, uma orientação que eu sempre dou para os meus clientes, e aí eu vou falar para os nossos ouvintes, é fazer um seguro de vida, sabe? O seguro de vida, ele não entra no inventário. E aí a pessoa vai receber aquele valor limpo e muitas vezes aquele valor vai servir para pagar o imposto, para pagar o cartório, o advogado, para resolver essas questões. Porque você pagando ali o seguro de vida, às vezes vai descontar ali numa coisa tão que você não sente. Sim. E no falecimento você recebe e ainda te ajuda nesses trâmites todos que não são baratos. E assim, muitas vezes, vou dar um exemplo de uma cliente minha que eu atendi há pouco tempo. Ela era dependente do marido, o marido faleceu. E aí, ela não trabalhava, não tinha aposentadoria, não tinha nada. E ela fez o pedido de pensão por morte, mas esse pedido demorou um pouco para sair. Ela ficou quase 3 meses sem ter dinheiro nenhum, Nossa, porque ela também não trabalha. Então, a única fonte de renda que ela tinha era do marido. E como que você paga alimentação, né, água, luz, como que você faz com isso, né? Ela teve que pedir dinheiro emprestado para familiares. 3 meses? Ela teve uns problemas que o cadastro dela estava errado. Então, mais uma orientação para os nossos ouvintes. Confiram o cadastro. Hoje você consegue conferir pelo aplicativo do INSS, né? Ela deu um problema ali na questão o nome no registro, estava com o nome de solteira porque foi a carteira de trabalho e era o nome de solteira, mas ela nunca trabalhou, então ela tem o nome de casada. Então, estava um pouco bagunçado. Então, teve que corrigir isso para depois ela receber. Porque normalmente em um mês, mais ou menos, a pessoa consegue receber. Mas como teve que fazer essa correção antes, ela ficou 2 meses e tanto, quase 3 meses sem receber nada. Como que você faz para você conseguir pagar contas básicas? Então, se você deixou um seguro para a pessoa, ela pode utilizar esse seguro ele já vai servir ali para esses primeiros gastos. Às vezes até a pessoa não tem um plano funerário para pagar a questão do funeral, que a gente sabe que também é caro. Verdade. Então, tudo isso